Valéria foi chamada para voltar ao Hospital Anchieta mais de 40 dias depois da morte do pai. Achou que podia ser um problema com o plano de saúde e ficou em choque quando recebeu a notícia. Já era difícil a gente processar o fato de que ele já tinha falecido e agora saber que, na verdade, não foi uma morte natural, né? Deixa tudo mais difícil ainda. A gente está realmente vivendo o luto novamente e de uma forma muito pior. O hospital tinha aberto uma sindicância para apurar o que aconteceu no dia 17 de novembro, quando 2 pacientes tiveram paradas cardíacas de tarde e morreram horas depois. Miranilde Pereira da Silva, de 75 anos, internada por causa de uma constipação, e João Clemente Pereira, de 63 anos. Havia um mês que ele sentia tontura e no hospital os médicos detectaram um hematoma na membrana que reveste o cérebro. A sindicância do hospital notou que as mortes tinham relação direta com 2 técnicos de enfermagem, Marcos Vinícius Silva Barbosa de Araújo, de 24 anos, e Marcela Camille Alves da Silva, de 22 anos. Dias depois, a apuração interna descobriu a presença de uma terceira pessoa no dia que as mortes foram registradas. E a polícia diz que é a técnica de enfermagem Amanda Rodrigues de Souza, de 28 anos. Ele, toda vez que injetou alguma medicação na veia dos pacientes, em segundos elas apresentaram paradas cardíacas. Além da medicação, o técnico injetou uma segunda substância, um desinfetante. Até agora, a polícia acreditava que Marcos Vinícius tinha aplicado o desinfetante apenas na paciente do leito 24, a dona Miranilde. Mas os delegados continuam verificando as gravações. Cada leito tem uma câmera de segurança. Ao analisar novamente as imagens do leito 25, os peritos descobriram que o técnico de enfermagem Marcos Vinícius aplicou o desinfetante em um segundo paciente, o João Clemente. A consequência disso é um choque circulatório, ou seja, uma pressão muito baixa para esses pacientes, consequentemente uma parada cardíaca imediata. Se o paciente estiver acordado, consciente, ele vai sentir o que nós chamamos de sensação de morte. Dor no peito, falta de ar, uma angústia muito forte. Você vai ver agora a sequência dos 2 crimes, segundo a reconstituição da perícia a que o Fantástico teve acesso. Na manhã do dia 17 de novembro do ano passado, dona Miranilde estava consciente e conversando. 1 hora depois, as câmeras do hospital mostram Marcos Vinícius usando a senha de médicos que não estavam no hospital para registrar no sistema a prescrição de uma substância controlada. Ele segue até a farmácia da UTI para buscar o medicamento que não tinha sido prescrito para dona Miranilde. Marcos Vinícius dá então a primeira injeção em Miranilde e ela sofre uma parada cardíaca. É socorrida e sobrevive. A substância era o cloreto de potássio, que tem uma série de prescrições médicas, entre elas a reposição de potássio, nutriente essencial para o organismo. Primeira questão, ela não tinha indicação médica de uso dessa substância em nenhum dos exames ou do quadro clínico que ela apresentava. Um grande dano que ele pode causar ao organismo são as arritmias cardíacas graves. A depender da concentração que é feita, a depender da velocidade que é feita, ele para o coração. Cerca de 40 minutos depois da primeira injeção, o técnico aplica o medicamento uma segunda vez. Minha mãe teve a segunda parada. Dona Miranilde é socorrida novamente pela equipe e sobrevive. A Cássia e os irmãos estavam no hospital e acompanharam a agonia da mãe. Cada reanimação ele aplicava alguma coisa, até mesmo na frente dos médicos, e ninguém percebia nada. Ainda segundo a perícia, horas depois de atacar dona Miranilde, o técnico Marcos Vinícius consegue injetar cloreto de potássio em João Clemente, que então sofre uma parada cardíaca. Ele é socorrido e sobrevive. Marcos Vinícius volta ao leito de dona Miranilde e mais uma vez aplica uma injeção, que provoca a terceira parada cardíaca. E mais uma vez ela é salva pela equipe.
Eu pensando que ele estava salvando a minha mãe, ele estava matando cada vez mais a minha mãe. Pouco tempo depois, o técnico aplica o desinfetante diante das técnicas Marcela e Amanda. Essas 3 pessoas que estão envolvidas no crime participavam desses procedimentos de ressuscitação dos pacientes. Depois da aplicação do desinfetante, Dona Miranilde sofre a 4ª parada cardíaca. Em seguida, ele injeta desinfetante de novo. Dona Miranilde morre. Nossa família, ela está destruída. Ainda na noite do dia 17, segundo a investigação, o técnico faz mais 2 aplicações de cloreto de potássio em João Clemente e também injeta desinfetante. Ele morre na madrugada do dia seguinte. Eu queria casar, eu queria que ele fosse me levar no altar, eu queria que um dia ele tivesse visto meus filhos e tudo isso foi roubado da gente, né? A 3ª vítima foi o carteiro Marcos Raimundo Moreira, internado no Hospital Anchieta no dia 18 de novembro com suspeita de pancreatite. O cardiologista descartou qualquer hipótese de problemas cardiológicos, né? Mesmo assim, Marcos Raimundo teve uma parada cardíaca, foi entubado e ficou internado por 14 dias. Segundo a polícia, ele sofreu uma 2ª parada em 1º de dezembro e morreu depois de receber uma injeção de Marcos Vinícius. Marcos Vinícius está preso temporariamente na carceragem deste prédio, que fica dentro do complexo da Polícia Civil do Distrito Federal. Em depoimento, segundo a polícia, primeiro o técnico de enfermagem negou que tenha provocado as mortes dos pacientes. Depois, ele foi confrontado com as imagens feitas pelas câmeras de segurança que ficam dentro da UTI e, segundo a polícia, admitiu os crimes. No depoimento, ele foi uma pessoa que não demonstrou emoção. Ele alegou que teria praticado os crimes porque o hospital estava muito movimentado. Como essa justificativa não é plausível, ele deu uma 2ª justificativa falando que estaria aliviando a dor dos pacientes. Isso também não é uma motivação, então nós precisamos aprofundar para saber o real motivo que fez com que ele e essas 2 técnicas cometessem esse crime. As técnicas de enfermagem Marcela e Amanda foram levadas para a penitenciária feminina. As 2 presenciam o técnico injetando tanto a medicação quanto o produto diretamente na veia dos pacientes. E não fizeram nada para impedir aquele resultado. Em nota, a defesa de Marcos Vinícius não negou a acusação, mas disse que vai se manifestar apenas no inquérito que está sob sigilo. A defesa de Marcela da Silva afirma que ela lamenta o que aconteceu com as vítimas e que a dignidade de Marcela e a verdade vão ser restabelecidas no processo. O advogado de Amanda de Souza diz que ela e Marcos Vinícius tiveram um relacionamento. Ela se sente assim, manipulada por ele. E isso não quer dizer que ela tenha cooperado em nada com ele. Ela diz manipulada porque ela teve um relacionamento com ele, nega a participação e nega as acusações, e nós vamos provar isso ao final do processo. Em nota, o Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal diz que está preocupado com a repercussão do caso e que generalizações prejudicam uma categoria composta por profissionais éticos e comprometidos com a vida. Já o Hospital Anchieta afirma que se solidariza com os familiares das vítimas e repudia veementemente os atos criminosos investigados. O hospital diz que os atos foram conduta individual de criminosos, praticada à revelia do estabelecimento, dos valores da medicina e da assistência em saúde, rapidamente identificada pelo próprio estabelecimento, investigada e neutralizada, com o imediato acionamento das autoridades competentes. A gente nunca acredita que o ser humano é capaz de uma atrocidade dessa, né? E com a gente ainda, com quem a gente ama, né?